3, 12 a 15 nos diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Amém. Você pode se assentar. Eu creio que todos conhecem esta passagem da vida de Moisés. Moisés, aquele escolhido para ser o libertador, que havia crescido como filho da filha de Faraó, neto de Faraó, que estava na linha sucessória, e quem sabe hoje nós poderíamos estar vendo nos canais de histórias, nos livros de história, o nome de Moisés como um dos faraós do Egito. Mas ele não havia nascido para isso. Ele não havia nascido para trabalhar pelo Egito, mas para tirar o povo de Deus do Egito. O nosso Deus faz promessas e o nosso Deus cumpre promessas. Sabe, existem pessoas que creem num Deus pequenininho, eu chamo de pessoas de uma segunda categoria de fé. Que Deus está sujeito às decisões humanas. Que Deus está sujeito, se o Hudson vai dizer sim ou não, Deus está no controle da história e ponto final. Deus havia falado a Abraão: esta terra será tua, mas não agora, daqui 400 anos. Abraão havia morrido, Isaac havia morrido, Jacó havia morrido, e José, homem extraordinário, havia profetizado a saída do povo, dizendo: quando vocês saírem daqui, não deixe nem meus ossos para trás. Eu vou morrer nesta terra, portanto, separe os meus ossos. E quando Deus vier nos resgatar deste lugar, leve os meus ossos. E quando se cumpriu 400 anos, conforme Deus havia prometido, está Moisés lá no deserto, achando que estava escondido de tudo e de todos. Mas a palavra do Senhor diz que se você subir ao mais alto monte, os olhos do Senhor irão te contemplar, e se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, ali o Senhor te encontrará. Deus foi e encontrou Moisés no deserto. Agora Moisés retorna e sai com o povo. Uma missão difícil, a Bíblia diz 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Nós cremos aí por volta de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. É como se Moisés estivesse saindo com a cidade de Curitiba todinha atrás dele. Vamos saindo para onde? Nós vamos caminhar aí, Deus vai dar direção. E quando Moisés sai, e ele vai caminhando com o povo pelo deserto, e o tempo vai passando, até que Moisés tem esta conversa com Deus. Moisés diz no versículo 12: o Senhor me disse para conduzir esse povo, mas não disse quem o Senhor enviará comigo. O Senhor diz que me conhece pelo nome, e que eu alcancei favor diante de ti, mas o que eu vou fazer com esse povo? A primeira lição que eu aprendo aqui é que Moisés reconheceu o tempo da responsabilidade. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, neto de Faraó. E a única responsabilidade que ele tinha era se capacitar para se tornar rei, em todas as artes, línguas e ciências da época.
Depois ele foge para o deserto, e a única responsabilidade que ele possuía no deserto era cuidar do rebanho do seu sogro. E a responsabilidade aumentou. O Moisés que ficou 40 anos cuidando de, não sei, que fosse 100, que fosse 200, que fosse 500 ovelhas. Agora este Moisés que ficou 40 anos no deserto, agora ele se encontra no deserto novamente, mas ele descobriu que tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros: conduzir 2 milhões de pessoas, não para qualquer lugar. Ele descobriu uma responsabilidade maior ainda. Ele lembrou-se que Deus havia falado: Abraão, caminha, Abraão, no comprimento e na largura, porque aonde você colocar os seus pés, eu darei por possessão perpétua a você e a sua descendência. E Abraão caminhou. E Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou a Jacó, Jacó ensinou a José, e José ensinou o povo no Egito, dizendo: vai chegar um tempo em que Deus irá levantar um libertador, irá nos tirar do Egito e nos levar para a terra que Ele mesmo prometeu ao nosso pai Abraão. E agora Moisés, ele não está tratando isso de qualquer maneira, porque a Bíblia diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esta era a preocupação de Moisés. Senhor, eu estou com 2,5 milhões de pessoas aqui, para levar a terra que o Senhor prometeu ao pai Abraão, e eu não posso levar isso de qualquer maneira. O Senhor tem que me ensinar como conduzir este povo. Agora nós temos que entender que nós também fomos chamados por uma missão. Deus colocou sobre os nossos ombros também uma responsabilidade. Alguns com uma responsabilidade maior, outros com uma responsabilidade menor, mas todos temos responsabilidade. Se somos pais, a Bíblia diz: inculca na cabeça da criança os meus mandamentos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Nós temos uma responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho da moral, o caráter de Cristo em nós. Nós temos que alertar os nossos filhos sobre esta cultura maligna, essa cultura que é, deixa eu ver como é que eu falo aqui para não, essa cultura que é propagada aí, nas escolas, nas faculdades. É nossa responsabilidade, se nós não alertarmos. Olha, a Bíblia diz que não é assim, é assim. Isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado. O mundo está dizendo que é normal, mas é pecado, é errado. Olha, se você ficar nessa prática, se você for nessa direção, você não vai herdar os céus. Existe o inferno é terrível. O inferno é um lugar de pavor. É nossa responsabilidade cuidar do casamento, cuidar do esposo, da esposa. É nossa responsabilidade administrar o nosso dinheiro, o nosso recurso. É nossa responsabilidade cuidarmos da nossa vida espiritual. E os nossos dons e talentos para com o reino de Deus é nossa responsabilidade. Será que existe em nós esta preocupação que havia em Moisés, quando ele descobre a responsabilidade que estava sobre os seus ombros? Ele disse: eu não posso levar esse povo de qualquer maneira, eu não posso caminhar com esse povo de qualquer jeito, eu não posso andar no deserto de qualquer maneira. É o povo de Deus, são as promessas de Deus. O que é que eu e você temos feito com as responsabilidades que Deus tem colocado sobre a nossa vida? Lembre-se que eu sempre digo aqui, a Bíblia nos ensina isto: nós não escolhemos o nosso chamado, nós não escolhemos o nosso propósito, nós não escolhemos os nossos dons, nós não escolhemos a nossa vocação, e isso é Deus que coloca em nós.
Ele disse: esse vai cantar, esse vai tocar, esse vai pregar, esse vai ser evangelista, esse vai ser pastor, esse tem a vocação apostólica, esse vai sair pelas nações anunciando o evangelho, esse vai sair cantando. Cada um de nós tem uma chamada e uma missão. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade? Será que ainda não nos caiu a ficha? Será que ainda não nos demos conta? Será que ainda não nos atentamos para o que Deus tem para cada um de nós? A fase da responsabilidade, a preocupação pela responsabilidade. Moisés imediatamente reconheceu que ele estava vivendo num tempo de responsabilidade. E uma coisa que o mundo tem, a cultura mundana tem impregnado na mente das pessoas, é falta de responsabilidade. Os filhos não têm responsabilidade em casa. Os pais não têm responsabilidade com os filhos. Os empregados não têm responsabilidade com seus empregos. Os empregadores não têm responsabilidade. Um irmão aqui, não vou dizer o nome, mas ele está aqui, ele chegou, ele falou assim: pastor, sexta-feira apareceram 2 ou 3 para trabalhar numa empresa multinacional. Simplesmente as pessoas não apareceram para trabalhar. Esses dias eu estava conversando com o patrão, ele disse: olha, eu troquei e estendi durante a semana a folga dos meus funcionários para que eles viessem ajudar a dar uma ajeitada no escritório no sábado. De 10 empregados que viriam, a 2 apareceram. Você conversa com os donos de empresa, as pessoas trabalham 2 meses, 3 meses e vão embora. Não querem responsabilidade. E quando nós olhamos para essa cultura que está lá fora, as pessoas não querem trabalhar porque tem bolsa disso, bolsa daquilo, que tem auxílio disso, auxílio daquilo outro, e as pessoas querem só sombra e água fresca. E essa cultura está chegando para dentro da igreja. Os membros que não têm responsabilidade, os obreiros que não têm responsabilidade, assumem cargos, assumem funções, assumem responsabilidades e não cumprem. Agora Moisés, ele está reconhecendo, dizendo lá no versículo 12: Senhor, eis que me disseste para conduzir o seu povo, mas o que eu vou fazer com tanta gente? Senhor, dá uma mãozinha aqui. Nós temos que aprender a reconhecer as nossas responsabilidades. Uma coisa que eu sempre tenho orado e falado: Senhor, o dia que eu chegar diante de Ti, eu quero escutar: servo bom e fiel. Senhor, jamais quero escutar servo mau e infiel. Sabe, porque a história continua, a parábola, Jesus diz assim: porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, mas aquele que tem responsabilidade, aquele que tem fé, aquele que tem obediência, aquele que tem perseverança, aquele que tem o reconhecimento das suas responsabilidades, o Senhor acrescentará mais e mais na sua vida. Eu sou daqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a Tua obra, eu quero fazer exatamente como o Senhor quer que eu faça. Reconheço as minhas responsabilidades. Pastor, mas qual a minha responsabilidade? Eu vou só dizer as básicas aqui. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de leitura da palavra do Senhor. Tem que ter uma vida de jejum. Tem que ter uma vida de frequência nos cultos. Tem que desejar se envolver. Pastor, que ministério da igreja que está precisando de mão de obra? Eu dei o testemunho hoje aqui de manhã. Ontem eu contei para o Aleph. A gente faz umas orações, né? Depois a gente ora, depois tem que aguentar a responsabilidade. Senhor, eu quero operar nos 5 ministérios, Senhor. Quero operar como apóstolo, como profeta, eu quero operar como pastor, como mestre e como evangelista. Eu não me sinto evangelista. Uma vez fui convidado para pregar aí numa cidade no norte do Paraná.
E eu fui todo animado. Eu gosto de pregar para crente, eu gosto de pregar avivamento, né? Eu gosto de trazer ensinamento. E quando eu cheguei na cidade, era um culto ao ar livre. E tinham montado um palco. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Se tem uma coisa que eu não sei é pregar evangelística, mensagem evangelística, eu não sei. Mas Deus teve misericórdia, que deu uma chuva tão grande. E o pastor chegou e falou assim, você não liga de pregar dentro da igreja? Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu passei mal de quinta para sexta. O fígado não quis cooperar muito. E a minha Mariazinha falou, tem um remedinho aqui que é bom, né? Tinha virado a noite orando, né? Me ungi, orei a madrugada toda. E nós fomos lá para o encontro de casais. E eu passei ali na farmácia, o Alifer não estava, né? Eu passei lá, falei assim, eu quero tal remédio, assim. Comprei. E quando eu estava saindo, tinha um carro bem na porta da farmácia, um segundo assim, e tinha um rapaz de camiseta azul, de bermuda azul, pedindo dinheiro. Eu falei, eu tenho que desviar, entrar rápido aqui no carro e ir embora. Mas quando eu entrei aqui, o rapaz me cercou. Quando ele veio, ele disse assim, eu preciso de dinheiro para ir embora. Eu sabia que o dinheiro não era para ir embora. Mas quando eu olhei, eu lembrei da minha oração, Senhor, eu quero ser evangelista. Eu falei, hoje esse rapaz não escapa de mim. Eu falei, rapaz, eu vou te dar o dinheiro, mas primeiro você tem que escutar o que eu vou falar. Jesus te ama. Ele já olhou assim para mim. Eu falei, Deus tem um plano na sua vida. E você está afastado do caminho do Senhor. Ele disse, realmente, até pregar eu já preguei. Eu falei, Deus está te dando mais uma chance só. Deus está te dando uma chance, rapaz, corrija a sua vida. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Coloquei a GL para dentro do carro e fiquei pregando para o rapaz. Ele foi estalando o olho, eu fui pregando. Eu falei, hoje eu sou evangelista. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E eu preguei para aquele rapaz, falei do Senhor Jesus, orientei para que ele voltasse para a casa do Senhor, porque Deus estava dando mais uma chance apenas para aquele rapaz. Nós temos que aprender a assumir as nossas responsabilidades. Muitas vezes você não tem muito jeito, mas diz, pastor, veja aí o que ministério que está precisando, que eu vou dar uma força lá, até que Deus levante alguém que siga nessa área. Nós precisamos entender as nossas responsabilidades. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Moisés é no versículo 13. Ele diz assim, se agora alcancei favor diante de ti, peço-me que faça saber neste momento o teu caminho. Se achei graça diante dos teus olhos, eu quero conhecer os teus caminhos. Moisés estava dizendo assim, o Senhor me chamou, eu não queria ir, o Senhor foi me buscar lá no meio do deserto. O Senhor que me trouxe, o Senhor que me colocou aqui nessa função. Agora o Senhor quer que eu leve esse povo para a terra prometida. Agora, se eu achei graça diante do Senhor, eu quero saber o plano. Eu quero conhecer o teu plano. Moisés queria acesso ao plano de Deus. Quantas vezes este ano, nós estamos encerrando 2025, você falou assim, Deus me revela qual é o teu plano para a minha vida. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você pediu, Deus, eu quero ter acesso ao teu plano para a minha vida? Uma coisa que Moisés não queria, o que ele já havia feito durante 80 anos, ficar batendo a cabeça de lá para cá, fora da vontade do Senhor, fazendo aquilo que ele queria fazer, às vezes fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, na hora errada. Moisés falou, eu não tenho mais chance de errar. Tem muita gente que fala, não, vamos levando a vida, erra aqui, acerta ali, vamos quebrando a cabeça. Eu sempre digo aqui, tem a maioria dos sofrimentos que nós passamos, nós não precisaríamos passar, porque não é provação, não é Deus nos provando, não é o diabo, é nós mesmos que nos enfiamos em encrenca. Moisés falou assim, eu tenho uma responsabilidade. Eu tirei o povo da terra da escravidão e preciso levar este povo até a terra prometida. E eu não posso errar. Então, para não errar, eu preciso ter acesso ao plano. É igual quando você vai pendurar um quadro na parede ou vai colocar um armário na parede e você não tem ideia de onde passa o cano d'água. Você fica com a furadeira, será que eu furo aqui, furo ali, furo aqui?
Agora, se tem acesso ao plano, diz, o cano está passando a 1 metro da parede. Passando 1 metro de tal lugar, de tal, você vai lá e fura no lugar certo, sem prejuízo. Muitas vezes os crentes, infelizmente a maioria dos crentes, eles não querem saber do plano de Deus. Eles querem saber dos seus próprios planos. Eu faço, eu decido, eu executo, eu saio, eu vendo, eu empresto, eu vou e não quero saber do plano de Deus. Pessoas saem da igreja, pessoas saem do emprego, pessoas mudam de cidade, pessoas casam e descasam sem consultar o plano de Deus. Certa feita, um obreiro aqui da igreja chegou e disse, pastor Fausto, eu vou me mudar da cidade. O pastor Fausto, pois não, nós vamos orar então. Ele falou, não tem nada que orar. O pastor falou, mas você tem que saber o plano de Deus. Ele falou assim, sendo a vontade de Deus ou não, a minha mudança já está em cima do caminhão e amanhã eu estou mudando de cidade. Foi a pior tragédia da vida daquele homem. Sabe a primeira coisa que aconteceu? O filho bateu o caminhão e morreu esmagado. Tiveram que juntar os pedaços para colocar dentro de um saco. Porque saiu da igreja? Não, porque saiu do plano de Deus. Porque mudou de cidade? Não, porque mudou o plano que era original e não quis seguir. Hoje os crentes estão independentes. Hoje os crentes acham que dá para fazer o que dá na cabeça. O presbítero Wagner falou ontem aqui que as pessoas, eu vou comprar aquele celular, eu vou orar se é a vontade de Deus. Independente de se Deus falar, não falar, se Deus falar que sim ou não, no outro dia está lá comprando. As pessoas querem fazer o que elas querem, não querem consultar o plano de Deus. Agora Moisés estava aos pés de Deus dizendo, Senhor, o Senhor quer me usar, está ok, então me mostre os teus planos, porque eu não quero ter prejuízo na minha caminhada. Sabe como é que você vai vencer o ano de 2026? Sabe como é que você vai vencer o ano de 2027? Sabe como você vencerá todos os dias da sua vida? Sem desfalecer, sem fracassar, sem errar, tendo acesso ao plano de Deus para a sua vida. O que Moisés está falando? Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, mostra-me os teus caminhos, para que eu conheça a ti e continue recebendo graça. Os crentes precisam voltar a orar. Os crentes precisam voltar a buscar a vontade de Deus. Os crentes precisam voltar a ter intimidade, comunhão, intimidade com Deus, a tal ponto de receberem acesso ao plano de Deus. Aí você vai vencer, aí você terá vitória, aí os planos do inimigo cairão por terra. Aí aquele versículo se cumprirá na sua vida. Cairão 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você seguirá, oh aleluia, seguirá, oh aleluia, seguirá no plano que Deus tem estabelecido para a sua vida. E se você está no plano de Deus, não há demônio, não há pessoa, não há nada, entidade alguma que poderá te fazer sucumbir. Por isso você precisa acessar o projeto de Deus para a sua vida. Lembra quantas dificuldades o povo passou no deserto? E por que não fracassaram? Até um profeta foi contratado para amaldiçoar o povo. Contrataram o profeta, e o profeta tentou amaldiçoar e não conseguiu. Daí os príncipes, não, vamos de outro ângulo aqui, quem sabe, se ele não vê o povo todo, a maldição funciona. Ele tentou amaldiçoar, não deu certo, e vamos aqui para outro lugar, e foram tentar de todos os jeitos, até que Deus usou a própria boca do profeta, dizendo, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, ninguém pode derrotar aquilo que Deus estabeleceu para ser vitorioso, ninguém pode colocar por terra aquele que está seguindo o plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Quer triunfar sobre o mal? Quer triunfar sobre o pecado? Quer triunfar sobre o mundo? Quer triunfar sobre a carne? Quer triunfar sobre as tempestades? Tem acesso ao plano de Deus para a sua vida. Versículo 14.
Deus responde dizendo: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Moisés recebeu uma garantia. Se tem uma coisa boa é a tal da garantia. Quando você vai comprar alguma coisa, primeira situação que você pergunta: quanto tempo de garantia tem? Você vai comprar um celular, quanto tempo de garantia? Vai comprar um móvel, quanto tempo de garantia? Agora Moisés, ele estava dizendo: Senhor, eu reconheci a minha responsabilidade, eu sei o peso que eu tenho sobre os ombros, mas se eu achei graça diante dos teus olhos, o Senhor me mostre o teu caminho, me mostre, eu preciso ter acesso ao plano. E Deus deu uma garantia dizendo: a minha presença irá com você, eu estarei com você, de dia, de noite, de madrugada, no frio, na chuva, no calor, no sol escaldante, eu estarei com você. Se tem uma coisa boa que o crente precisa ter, é a garantia de que está seguindo o plano de Deus. E se está seguindo o plano de Deus, tem garantia, oh aleluia. E a garantia de Deus não é 3 meses não, a garantia de Deus é todos os dias da sua vida. Deus tem garantias maravilhosas sobre a nossa vida. Ele está dizendo: se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pela água, você não vai se afogar. Eu estarei com vocês. Ter garantia é a melhor coisa. José tinha garantia. José foi jogado daqui para lá como escravo, e Deus falou assim: fica tranquilo, José, você está dentro do prazo de garantia, você vai se assentar como governador. Tentaram de todos os jeitos acabar com a história do tal Daniel, dizendo: não, esse hebreu vem para cá e está se dando bem aí, está indo bem, não, vamos dar um jeitinho nele, vamos jogar na cova dos leões. Agora eu quero ver, os leões vão estraçalhar, não vai sobrar nem história desse tal Daniel, e daqui 30 dias ninguém vai lembrar do Daniel. E o que eu sempre digo, irmãos, coisa extraordinária eu acho, é Daniel subindo os degraus da escada, subindo para o segundo pavimento, e dizendo: Senhor, eu vou orar com a janela aberta, nem que seja a minha última oração, mas eu não sou daqueles que retrocedem, eu não sou dos covardes, eu vou continuar orando ao meu Deus dos céus. Eu sei que eu tenho garantia na minha vida. Abriu a janela, se ajoelhou, foi lançado na cova dos leões. Mas quando o rei perguntou: ó Daniel, porventura a garantia do teu Deus estava funcionando ainda? Deus prometeu a garantia, será que funcionou? Ó rei, vive para sempre, o meu Deus está no prazo de garantia ainda. Os leões estavam rugindo ao meu redor, estavam com fome, estavam lambendo o beiço, mas não puderam tocar em mim, porque eu estou no prazo de garantia. Oh aleluia. Existe garantia para a sua vida, existe garantia para o seu casamento, existe garantia para a sua saúde, existe garantia para a sua chamada ministerial, existe garantia para a sua casa, existe garantia para o seu sustento. Não é a igreja presbiteriana que está garantindo, não é o pastor Hudson que está dando a garantia, o próprio Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de José, o Deus de Moisés está lhe dando garantia nesta noite. Oh aleluia. Moisés queria muito mais do que garantia. Moisés queria uma aliança, um pacto. Deus disse a Moisés: quem sabe se fosse eu, quando Deus falasse: a minha presença vai contigo, eu já seria sorrindo, dizendo: esse Deus é maravilhoso. Não, Moisés falou: não, eu quero um pouquinho mais ainda, Deus. Se a tua presença não for comigo, não deixa a gente sair deste lugar. Moisés queria aliança, queria pacto com Deus. Moisés queria um pouco mais fundo na comunhão, Moisés queria um pouco mais fundo na intimidade, Moisés queria conhecer um pouco mais a Deus, Moisés queria conhecer um pouco mais do projeto de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para aquele povo, sobre a terra prometida. Moisés queria mais. Nós não podemos nos conformar com o nível espiritual que nós estamos.
nem que as pessoas pensem que a gente é arrogante, que somos prepotentes. Eu sempre oro: Senhor, eu quero mais. Se o Senhor quer me usar, então me usa de maneira grande. Eu não quero ser medíocre, eu não quero estar na média, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Nós aprendemos com Moisés. Deus havia acabado de dizer: Moisés, a minha presença vai contigo. Mas ele disse: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero uma aliança, eu quero um pacto contigo, para que eu possa caminhar tranquilo. Versículo 15: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Será que você tem este apreço pela presença de Deus? Será que você já entendeu a necessidade desta presença de Deus? Será que você já aprendeu a pedir esta presença constantemente na sua vida? Ou a gente só quer sentir, ou nós só queremos sentir a presença de Deus durante os cultos? O culto foi uma benção, a semana inteira não sente nada. A semana toda não pede a presença de Deus. Passa a semana sem orar, passa a semana sem ter contato com Deus. Moisés estava dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu vou errar. Se a tua presença não for comigo, eu vou falhar. Se a tua presença não for comigo, eu vou fracassar. Se a tua presença não for comigo, eu vou errar miseravelmente. Se a tua presença não for comigo, eu vou conduzir esse povo para o lado errado. Será que nós temos também esta sede pela presença de Deus? Senhor, eu quero mais de ti. Será que durante a semana nós dizemos: Senhor, vai comigo para o meu trabalho? Senhor, volta comigo para a minha casa. Senhor, me guarda enquanto estou no trajeto de ida. Senhor, a tua presença esteja no trajeto de volta. Senhor, eu vou lá conversar. Senhor, eu vou lá fazendo um negócio. Senhor, eu vou lá fazendo uma transação. Se a tua presença não for comigo, eu nem vou. Será que nós temos este nível de carência da presença de Deus? Será que nós já entendemos a necessidade que eu e você temos da presença de Deus? Ou nós somos daqueles orgulhosos dizendo: eu não preciso de Deus, eu tenho as minhas próprias conclusões, eu tenho os meus próprios conceitos, eu sigo os meus próprios caminhos, eu sei como construir a minha vida, a minha história, eu sou capaz. Moisés está dizendo: Senhor, se a tua presença não for, se a tua presença não estiver, se a tua presença não for real, oh, aleluia. Ele queria mais do que uma garantia, ele queria um pacto, uma aliança. E o que nos salva são as alianças. O que nos faz ter sucesso são as alianças que nós fazemos com Deus. Gênesis 6, Deus desce à terra e diz assim: ó, não tem jeito esse povo não, vão dar um fim. Agora Deus se aproxima de Noé e fala assim: Noé, eu vou destruir todo mundo, mas eu vou fazer uma aliança com você. E esta aliança vai envolver a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Tem pessoas aí que dizem de forma equivocada, dizendo que Noé pregou 100 anos, Noé pregou. Não, a aliança de Deus não era com o povo, a aliança de Deus era com Noé. Aquela arca só era para 8 pessoas, não era para colocar mais ninguém lá dentro. É só você ler Hebreus 11:7, que pela fé Noé, divinamente instruído, construiu uma arca para salvar a sua família e condenar o mundo. E isso ele fez e foi justificado. Veja aqui que faz a falta de aliança. O povo, como diz, né? A Bíblia, o povo comia, casava, se dava em casamento, festejava, e Noé, eu preguei esses dias aqui, está Noé construindo a arca, está cortando madeira, fazendo tábua, construindo a arca, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos construindo, porque ele tinha uma aliança com Deus. E ele falou assim: eu preciso, Deus vai cumprir a aliança, vai mandar chuva,
Deus vai cumprir a aliança, que se eu entrar neste barco, o barco estiver pronto na hora certa, eu vou entrar com a minha família, todos irão morrer, mas eu e a minha casa, oh aleluia, nós estaremos salvos da morte e da destruição e da ira de Deus. O mundo será condenado, mas se você tiver aliança com Deus, se você tiver aliança com Deus, a sua casa será uma arca, a sua família será uma arca. Podem morrer da direita, da esquerda, da frente, de trás, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir as trevas, pode vir os laços do diabo. Se você tem aliança com Deus, você estará protegido, a sua família estará protegida, a sua casa estará protegida, porque quando tem aliança com Deus, oh aleluia, aleluia, precisamos ter aliança com Deus. Moisés fez uma aliança com Deus dizendo: Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Se a tua presença não for comigo a cada passo, não conte mais comigo. Moisés era meio decidido, e nós temos que ser assim. Uma época ele disse: Senhor, risca meu nome no livro da vida aí, Senhor. Deus, não, nada disso não tem nada de riscar livro do nome da vida não. Precisamos de aliança com Deus. Precisamos de pactos com Deus. Nós estamos fazendo alianças aqui e ali com pessoas, alianças por causa de emprego, alianças por causa de dinheiro, alianças por causa de poder, alianças para ter benefício. Nada disso se compara a uma aliança com Deus. Aliança com Deus significa: você vai vencer sobre qualquer luta, adversidade, tempestade que surgir na sua vida. E Moisés seguiu caminhando 1 ano, 10 anos, 40 anos pelo deserto. Nada pôde segurar, nada pôde deter, nada pôde parar. Precisava d'água, a água brotava da rocha. Queriam comida, Deus mandava maná, Deus mandava codornize. A água estava amarga, Deus transformava em água boa. Oh aleluia, nada pode segurar, nada pode deter aquele que tem aliança com Deus. O crente que não tem aliança, ele fica com medo. Ah, mas fulano vai me tirar do meu cargo, fulano vai me puxar o tapete. E se fulano romper a aliança comigo, daí eu vou perecer. E se fulano sair da igreja, acabou. E se a empresa que eu trabalho fechar mão. O crente que tem aliança com Deus, ele não está nem aí com essas coisas. Ele sabe que tem aliança com aquele que vai sustentá-lo até o final. Então para que ter uma vida de preocupação com o emprego, com a empresa, com o salário, com a saúde? O médico pode olhar, né, e dizer: não está bom. Mas de repente Deus vem, toca, oh aleluia, fez aliança, então vou mudar. De repente olha, o médico olha e fala: não sumiu tudo, está tudo bem. Quem tem aliança com Deus, aleluia, a coisa é diferente. Quem tem aliança com Deus não se abate. Quem tem aliança com Deus não tem medo de ser derrotado. Aliança com Deus vai nos levar até o ponto da nossa vitória. Oh aleluia. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele colocou o povo lá no portão de entrada, dizendo: daqui para frente, Josué, é com você, eu trouxe até aqui aonde Deus permitiu. Oh aleluia. Ninguém pode derrotar. Se levantaram contra Moisés, falaram contra Moisés, tentaram apedrejar Moisés, tentaram se reunir para voltar para o Egito. Irmãos, Moisés não estava fazendo aquilo porque ele queria, ele tinha aliança com Deus. Não importa o que o diabo está planejando contra a sua vida, não importa o que as pessoas falam de você, não importa o que o diabo tem tramado, se você tem aliança com Deus, você vai chegar até onde Deus prometeu que você chegaria. E o que Deus falou que iria acontecer, vai acontecer. Não porque nós somos bons, mas é porque nós mantemos a nossa aliança com Deus. Moisés falhou. Deus mandou ele falar para a rocha, ele feriu a rocha, mas ele não foi derrotado, ele não fracassou. Nós estamos suscetíveis aos nossos erros e às nossas falhas, mas uma coisa que nós não podemos voltar atrás é quebrarmos a aliança com Deus. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça continuar nesta vida.
Vamos ficar em pé neste momento. Oh,